Gênesis capítulo 31. Entretanto, Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai e adquiriu todas essas riquezas daquilo que era de nosso pai. Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Assim Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo, onde estava seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que tenho trabalhado para o vosso pai com todas as minhas forças, mas vosso pai tem me enganado e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Quando ele dizia: os salpicados serão o teu salário, todo o rebanho dava salpicado. E quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. Sucedeu que, no tempo em que o rebanho acasalava, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus disse-me no sonho: Jacó. Eu respondi: estou aqui. O anjo prosseguiu: levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão vem fazendo a ti. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai desta terra e volta para a terra dos teus parentes. Então Raquel e Leia que responderam: será que ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai? Ele não nos considera estrangeiras? Ele nos vendeu e gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Assim Jacó se levantou e fez seus filhos e suas mulheres montarem sobre os camelos, e levou todo o seu gado, todos os bens que havia adquirido, o gado que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir até seu pai Isaque, a terra de Canaã. Tendo Labão saído para tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, sem revelar-lhe que estava fugindo, e fugiu com tudo que era seu. Então, levantando-se, atravessou o rio e foi em direção às montanhas de Gileade. 3 dias depois, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então, levando consigo seus parentes, perseguiu Jacó durante 7 dias de jornada e alcançou-os nas montanhas de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem mal. E Labão alcançou Jacó. Este havia armado sua tenda nas montanhas. Labão, juntamente com seus parentes, armou também sua tenda nas montanhas de Gileade. Então Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste e levaste minhas filhas como prisioneiras da espada? Por que fugiste à escondida e me enganaste, sem revelar-me nada? Eu te despediria com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. Por que não me permitiu beijar meus filhos e minhas filhas? Procedestes como um louco. Está em meu poder fazer-vos mal,
mas Deus de vosso pai falou-me ontem à noite. Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem de mal. Mas já que quisestes ir embora, por que tinhas saudades da casa de teu pai? Por que furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: tive medo, pois dizia comigo mesmo que tirarias de mim tuas filhas. Porém, aquele com que achares os teus deuses não viverá. Diante de nossos parentes, verifica se o que é teu está comigo e o leva contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Raquel havia pegado os ídolos e posto na sela do camelo, sentando-se em seguida sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: que a ira nos olhos de meu senhor não se acenda por não poder me levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó ficou indignado e discutiu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, pelo qual tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus bens, que achaste de todos os bens da tua casa? Põe-no aqui diante de meus parentes e de teus parentes, para que eles julguem entre nós dois. Estes 20 anos estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e jamais me alimentei dos carneiros do teu rebanho. Eu não trazia para ti o despedaçado, mas arcava com o prejuízo. De mim exigias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. E assim eu andava. O calor me consumia de dia, e a geada de noite, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, por tuas duas filhas trabalhei 14 anos para ti, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fosse por mim, hoje certamente me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Labão respondeu-lhe: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas tiveram? Portanto, vem agora e façamos uma aliança, eu e tu, e que ela sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó pegou uma pedra e levantou-a como coluna, e disse a seus parentes: ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e fizeram uma pilha e comeram ali, junto à pilha. Labão deu-lhe o nome de Zegar-Saaduta, e Jacó deu-lhe o nome de Galaede. E disse Labão: esta pilha é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi chamada Galaede. E também Mispá, porque disse: o Senhor vigia entre mim e ti, quando estivermos longe um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão disse ainda a Jacó: aqui se encontra esta pilha, e aqui está a coluna que levantei entre mim e ti. Sejam esta pilha e esta coluna testemunhas de que não passarei delas para o teu lado, a fim de prejudicar-te.
e tu não passarás delas para o meu lado para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus parentes para comerem, e depois de comer, passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para casa. Capítulo 32. Jacó também seguiu seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Esse é o exército de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros à frente a seu irmão Esaú, à terra de Seir, o território de Edom, e ordenou-lhes: Falareis a meu senhor Esaú deste modo: Assim diz Jacó, teu servo: Morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos, pois dizia: Se Esaú vier a um grupo e feri-lo de morte, o outro escapará. E Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque passei esse Jordão apenas com meu cajado e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos. Pois tu mesmo dissestes: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou aos seus servos, cada manada em separada, e disse-lhes: Ide à minha frente, e abri espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar: De quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Responderá: São de teu servo Jacó. É um presente para meu senhor, para Esaú. Ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: Assim falareis a Esaú quando o encontrardes. E direis também: O teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia: Vou aplacá-lo com um presente mandado à minha frente. Depois o verei face a face, talvez ele me aceite. O presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Naquela mesma noite ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha.
Porém Jacó ficou sozinho, e o homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e este se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu a lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou o Peniel e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril.